Não deixa a maldade chegar em você. Não deixa a maldade chegar em você. Não deixa a maldade chegar em você. Não deixa a maldade chegar. Não deixa a maldade chegar em você. Sou aluno do mestre Betão, que é aluno do mestre Nino, que é aluno do mestre Suassuna, que é aluno do Pastinha e do Bimba, que já vem de uma geração de pós-escravidão. É a primeira geração ali depois da abolição, do Pastinha e do Bimba. E o Suassuna já vem daí, e o Nino e o Betão em Jaú. Eu, que estou já, vou fazer 40 anos aí na vida da capoeira. Eu entrei na capoeira levado como um amigo, como muita gente acredita que seja, e eu vi de longe, eu era pivete ali, 12 anos de idade, vi de longe e não tive muita coragem de chegar lá perto, mas tinha um som diferente, birimbau, uma cantoria, e eu vi umas pernas passando lá, mas eu não fui lá pertinho. Mais tarde, quando eu vou para Jaú, de fato fui levado na academia, Capoeira Dotes, que ficava em Jaú, na rua de Garferraz, onde hoje é o Banco Itaú. Tinha uma portinha que ia lá no fundo e abria uma sala assim, era a Capoeira Dotes. 1982, o ano que eu entrei, mestre Betão. E o que eu vi, como a gente entrava por um corredor e abria uma sala, não uma sala grande como essa, uma sala, e 10 pessoas era cheia. Era muita gente, e aqueles caras grandes e musculosos. Um detalhe, uma maioria das pessoas que praticavam capoeira naquele tempo ou naquela sala, na época tinha em Jaú uma empresa aí, todo mundo era saqueiro, carregava açúcar, carregava muitas coisas aí, o trem ainda funcionava, todo mundo trabalhava lá na estiva, lá, né? A estiva nossa era sacaria, de açúcar, de farinha. Então era todo mundo muito fortão, chegava a ser sem pescoço, assim, os caras muito fortes. E aquilo era impressionante, porque tudo forte e muito rápido, e muito brincalhão, muita gargalhada. Um dava um tombo no outro e ria, e o cara que caiu ria também. Como que pode isso daí? Entrei para treinar na capoeira, morrendo de medo daqueles caras que para mim eram guerreiros do quilombo, né? Gente grande. Entrei para treinar, o treino não era fácil, era 2 horas e meia de treino. E isso me cativou. Então, eu ainda não sabia nada da cultura da capoeira. Mas aquela coisa de ficar treinando, parecia que ia ter uma guerra amanhã, daqui a 1 minuto. Aquilo lá era gostoso, aquilo era bom, era gostoso. E uma aula terminava, chegava mais gente, começava uma outra, mas eu confesso que eu tinha medo da nota. Eu ficava, sempre que eu podia, olhando. A hora que alguém me oferecia um tambor, um pandeiro, mesmo sem saber tocar, eu aceitava, porque assim eu ficava protegido de tocar ali. Eu não tinha essa coragem de enfrentar aquilo que se via naquele tempo. Não que a capoeira mudou, mas a capoeira aceitou as crianças em maior quantidade, sempre pôde. As mulheres em maior quantidade, sempre pôde. Só que a criança entra e é para aprender a luta da liberdade. A moça entra, mas é para aprender a luta da liberdade. Então o treinamento disso aí é grosso.
é 100% do tempo o seu peso corporal. Então você abaixa, você levanta, você estica, você encolhe, você vai, você volta. O tempo inteiro você fazendo musculação, não dá para você parar 5 quilos. O tempo inteiro. Você pesa 60 é com 60, você pesa 70 é com 70, você pesa 120 é com 120. Então a capoeira te dá agilidade, te dá essa saúde, essa destreza corporal, porque ela usa o movimento natural, né? A ginástica natural. E tem esse encontro. O pessoal da estiva, o pessoal que estuda, que é da política, filho de política, eu não sabia. Porque na roda da capoeira era tudo igual. Qualquer um que entrar na capoeira tem que abaixar aqui, dar as mãos e entrar. Se for deputado, é deputado. Se for negrão, é negrão. Se for brancão, é brancão. Todo mundo aqui é gente. Todo mundo aqui é saudável. Mas Betão, que aliás eu quero dizer aqui, que quando a gente fala mestre Betão, parece que todo mundo nasce um mestre, né? Mestre Deus, mestre capoeira, mestre marcial, mestre Dino. Não é assim não. Todo mundo entra menino, entra criança e evolui isso daí. E apesar de pouco tempo ali, você tem compromisso de ajudar o outro. E você aprende o mundo inteiro dentro desse barracão. Então, o mestre Betão, sempre ouvi falar que ele era um bom vivo. Sempre ouvi falar que ele era um gentleman. Mas ele não tinha essa tradução dessa palavra. Eu sei que ele era um negro esguio, alto, bonito, assim, o jeito que eu vi ele, né? De unhas bem longas, bem esmaltadas, assim, andava com uma bolsa de couro, era bem alinhado, com calça bem passada e tal. E ele era o mestre Betão. E eu, Betão, já, o respeito, não só meu, como todo mundo da época, era impressionante, porque se ele estivesse no ambiente, fazendo uma farra e tal, o Betão passasse de carro, o nego já, mexe chegou. Então, eu vi sim o mestre Betão jogar, eu estive com ele só de 82, que é quando eu entrei, até 91, quando ele faleceu. Então, na época que eu entro, ele, inclusive eu vou ver ainda a formatura dele de mestre, ele é o professor da cidade, ele é o mestre, ele é o único mestre da cidade, em atividade, né, porque o mestre dele que está vivo, que é o mestre Nino, mas ainda eu vou ver a formatura de mestre dele, eu vou acompanhar. Ou seja, o mestre Betão era o professor Betão que ainda tem uma caminhada para frente que vai virar o mestre. Ele foi o precursor, o fundador, o iniciante, o marco zero da capoeira em Jaú. Ele veio de São Paulo, o mestre nem chegou de São Paulo porque ele teve um problema lá. Era uma época de anos 60, tá? Era uma época de governo militar, ele era músico profissional, a profissão dele era músico. Ele tocava nas maiores e melhores boates eu não vou saber o nome das casas. Ele era músico contratado da TV Tupi. Ele era profissional. Ele apresentou vários nomes da música da época. Jair Rodrigues, por exemplo, todo mundo sabe que ele que levou o Jair Rodrigues para a música. Por exemplo, isso. Né? E como ele era da TV Tupi, grandes e maiores músicos da época, da Jovem Guarda e de novos movimentos que surgiram na época, ele era o músico que fazia televisão para esses caras e tal. E ele era campeão brasileiro de judô nessa época. Ele trabalhava lá como músico, mas ele era praticante de judô. E teve uma vez que um amigo dele, baterista também, músico, professor dele, profissional, Dirceu, falou: Lino, vamos comigo passear que eu vou te levar num lugar. Está se formando aí num lugar aí, num quintal também, uns capoeiristas, você vai ver o que é. Que era o mestre Suassuna, engajando ali os mestres que eram da cidade na época, para formar a capoeira em São Paulo. Ele queria viver de capoeira. Tinha muitos mestres em São Paulo que eram pedreiros, que vieram tentar vir em São Paulo. Mas com capoeira ele não conseguia viver. Como é a Suassuna que vem de família nobre da Bahia, Suassuna, ele agrupou esses mestres num quintal
quintal da casa de um outro mestre lá, e fazia apresentações na cidade, e foi divulgando a capoeira assim. Mas ele foi levado para esse quintal aí para assistir isso daí. E ele conta para mim que quando ele viu esse Suassuna, ele pensou logo, ele que era judoca, ele falou, mas como que um magrinho desse daí pode fazer alguma coisa, né? E o mestre Suassuna, viu, você é baterista, toca aqui o tambor, pôs ele no tambor, o Nino no tambor, o Nino convidado, né? E na hora que ele viu o jogo, e todo mundo tentava pegar esse Suassuna, que era pequenininho, mas impegável, intocável, passava por cima, por baixo, o cara vinha por cima, ele ia por baixo, o cara vinha por baixo, ele ia por cima. E nenhum dos golpes que desferiram contra o mestre Suassuna, o mestre desviou de um jeito impensado, e o mestre profissional, que estava tocando o tabaco, errou até a mão, acompanhou o movimento e errou até a mão. E ele falou, impossível. Eu sou profissional disso aí, impossível. E daí para lá ele entrou na capoeira. Entrou na capoeira e se entregou com a vida. Amou de um jeito que nunca. O judô que ele amava, a capoeira você vai ver, vai fazer uma diferença na vida dele. Ele conta para mim no caso, depois que ele já está um tempo na capoeira, que ia vir um mestre da Bahia visitar o Suassuna. Aí nesse tempo o Suassuna já abriu academia para ele e para os outros 12 mestres daquele quintal. Os 12 primeiro e o Suassuna por último. E o Nino foi treinar com o Suassuna. E no fim de semana ia vir um mestre lá da Bahia e ia vir visitar o Suassuna. E estava aquela expectativa de vir, de chegar. Deu uma noite lá, chegou o dia que o mestre chegava, o mestre chegou e à noite o Nino estava tocando numa casa e ele saiu no intervalo para tomar um café e ele percebeu os capoeiristas que estavam andando na cidade e viu. Ele falou assim, deve ser o mestre. Ele, sabe o que ele fez? Ele estava passando, porque ele estava atrasado para entrar para o show. Ele cumprimentou o mestre de longe e fez uma chamada. E gritou, yeah! O mestre olhou e pensou, quem que é esse aí que está me jogando um desafio no meio da rua? Só que ele fez isso e correu, porque ele estava atrasado para o show. Mas ele era iniciante na capoeira e fez uma coisa que ele não tinha domínio. Daí esse mestre entrou na boate, esperou o show, falou, menino, vem cá, você nunca mais me faça um desafio. Aí já interviu, não mestre, isso aqui é aluno do mestre Suassuna, ele não fez nada. Mas ele não entendia o que tinha feito de errado. Você nunca mais lança um desafio para um homem e corra. Mais tarde o mestre Nino vai acontecer nessa boate uma encrenca lá, altas horas da madrugada, um cara muito bêbado, bêbado de fim de noite, né? Vai fazer umas exigências, a casa já estava fechando, como ele é filho de alguém, ele exige que a banda continue tocando só para ele, os amigos dele, e até briga com o Nino, fala, eu vou embora, porque tocar papel não funciona. O cara exige que ele toque e acaba chutando a bateria do Nino e cria uma confusão. E o Nino, que é o judoca profissional e é um cara que venceu na vida lutando, dá uma surra nesse sujeito. O cara tenta primeiro, né? Mas ele dá uma surra nesse sujeito e de repente os garçons, que estavam tudo vibrando, todo mundo do bar vibrando, já pega ele e já tira ele pelo fundo e fala, agora você tem que ir embora, muito obrigado, tem que ir embora. Mas como assim tem que ir embora? Eu vou acabar com aquele lá, deixa ele ir. Não, você tem que ir embora, porque o Nino não sabia, mas ele era filho de algum coronel do Esquadrão da Morte, aquelas histórias antigas lá. Então deram fuga pro Nino e nessa mesma noite tiraram ele da cidade de São Paulo, que é aí que ele vai chegar em Jaú. Chegou em Jaú, depois de um mês, 2 meses. Isso é uma coisa que passa na minha cabeça. Eu pergunto isso para o mestre Nino. Ô mestre, o senhor era
nacional, campeão ali, vice-campeão do judô brasileiro. O senhor era guia com a música, o senhor podia ser professor aqui em Jaú de música, de judô, anos 60. Mas o senhor era novato, relativamente novato na capoeira. Por que o senhor quis fazer capoeira? Ele falou assim, porque eu não tinha com quem treinar. Então no quintal da minha casa, decidão, rua 13 de maio, fui na rua e chamei os vizinhos. Vem cá para me ensinar um negócio que eu aprendi em São Paulo. Mas por que o senhor não me ensinou bateria? Porque alguma coisa no sangue, né? Me dava saudade do berimbau, saudade da capoeira. E comecei a capoeira, ele começou a capoeira no fundo do quintal da casa dele, na 13 de maio, num primeiro momento sem instrumento próprio, né, adequado, e vai ensinar os vizinhos. E um ou dois desses vizinhos ainda está vivo, a gente podia encontrar alguém, né? O mestre Betão vai chegar para o mestre Nino, ele era filho da funcionária da mãe do mestre Nino lá, de uma amiga da mãe do mestre Nino. E ela fala assim, olha, eu tenho um filho que tem água na pleura, eu não sei o que é pleura. E o médico falou que ele precisa fazer ginástica. Você pode fazer aí com o meu menino aí? E o Betão chegou nessa condição. Também com 16 anos, chegou lá no quintal para treinar lá. E ele era, segundo o mestre Nino, dedicado às aulas. Treinava. Mas o mestre Nino disse que ele tinha um irmão que era muito melhor, que nasceu sabendo, que era o Paco. Nasceu sabendo. Como nasceu sabendo? Se ele via esse muro aqui, ele pulava esse muro, de costa, de frente, de um lado do outro. Ele tinha instinto. Só que o Betão era dedicado a aprender a arte da capoeira, os nomes, a nomenclatura, a história, passar para frente, né? E aí, nesse ponto, o Nino que chegou em Jaú, que era músico profissional, que não existia aquele mesmo campo profissional de São Paulo, antes do Rio, depois de São Paulo, ele vai estudar, vai fazer faculdade para ter uma profissão. E aí ele pega esse menino, que é o mais dedicado, que é o Betão, que vai coordenar as aulas, que vai acontecer essas aulas, enquanto ele mesmo está estudando. Estudava em Bauru, na Unesp. Daí, uma coisa também que ele conta para mim, o menino conta para mim. Quando ele vinha aqui no fim de semana, algumas pessoas ricas da cidade iam lá na casa da mãe dele. O seu Nino está aí, tá? Seu aluno lá bateu em tal pessoa, seu aluno lá bateu em tal pessoa. Tinha muita gente se queixando que o Betão bateu em tal pessoa. E o Nino, nesse tempo ele não estava mais no quintal. Ele já estava funcionando no salão, naquele chamado Salão dos Pretos, que era na 13 de maio. Era o Bambuzinho, que era presidente, cedeu um espaço para a capoeira treinar lá. E a capoeira treinava lá, e o Betão e mais novos amigos do Betão, agora o Betão já está solto, já tem os amigos dele, saía para o jardim, por exemplo, o jardim da Matriz, onde não podia ainda passar preto dentro do jardim. E eles eram provocados, né? Eles iam naquelas ruas que não podia passar naqueles horários, aqueles calçadão, que tinha aqueles passeios que tinha em Jaú na época. Então eles iam lá para caçar em trem, que caçava mesmo, e cada um capoeirista era para 5 brancos, cada 2 era para 15, e eles batiam mesmo. Então, no meio desses 15 brancos, assim, era uma treta de juventude, né? Mas era uma treta racista, era uma treta antiga da cidade. O jardim da Matriz, ela tinha uma cerca e tinha uma regra que eu não podia nem atravessar por dentro do jardim. Então era absurdo. Não que o Betão lutasse contra essas regras, mas ele se sentia livre para ir ou estar com os amigos onde tivesse. E alguém que achasse ruim, agora ele era empoderado, ele lutava mesmo, brigava mesmo e tal. Só que as pessoas queixavam lá para o professor que o seu aluno. Então o que o mestre Nino fez? Nesse ponto a capoeira em Jaú chamava Associação de Capoeira Cordão de Ouro. Já era uma filial, porque ele pediu autorização para o mestre Suassuna para ele ensinar,
e deu o nome da Cordão de Ouro. Suassuna que vinha fazer a graduação aqui em Jaú. Isso eu tenho pelo menos uma foto, que é da formatura do Nino, pelo Suassuna, onde o mestre Betão está sentado aqui, ó, menino. É a formatura do Nino e o mestre Betão está sentado ali, esperando a vez para pegar uma graduação. Então eu posso mostrar para vocês. E o Betão, o mestre Nino, inteligentemente sacou e falou assim: peraí, com essas brigas aí pode acontecer duas coisas. Já que o nome é Cordão de Ouro, pode dar um problema para o meu mestre. Então vamos tirar esse nome Cordão de Ouro. E Betão, você vai tomar conta da capoeira. E por sugestão do próprio Nino, Bantus, que é uma homenagem à maioria da etnia que veio para cá trazida de escravo, é o nome escolhido para a Associação de Capoeira Bantus, fundada aí nos anos 70, que vai chegar comigo até aqui nesse momento. Desde a morte do mestre Betão, em 1991, eu e o mestre Enéas somos eleitos pela maioria ali, de todos os alunos, para tomar a frente da Capoeira Bantus. E a gente continuou com o mesmo nome, com um pedido da família do mestre Betão. Ó, se vocês vão continuar a capoeira, pediríamos a vocês que continuassem a memória e a trajetória do mestre, uma vez que na família dele não tinha capoeirista. Não tinha, os meninos sobrinhos entraram, ele tinha poucos sobrinhos, né? Entraram na capoeira, mas saíram e inclusive hoje até faleceram. Eles têm um problema de infarto, já morreram todos. E a gente que continuou. O mestre Enéas, que também está vivo, que mora em Brotas hoje, que conduz o trabalho lá, ele é 10 anos mais antigo que eu na capoeira Bantus. Ainda que o mestre Nino, a capoeira vai para Bauru, por exemplo. O mestre Nino que fazia todas as apresentações em todas as cidades da nossa região. A equipe dele, não posso ver o Betão, mas a equipe dele era do Nino. Então, por ser dessa familiagem Suassuna, e por ser também, o Nino participou da primeira academia lá, né? Então o Suassuna estava querendo instalar a cultura da capoeira em São Paulo, que é o que ele aprende. O Nino aprende isso. Então quando ele sai para uma apresentação, ele faz várias demonstrações. Tem o jogo da bola, tem o jogo da regional, né? Jogo com faca, jogo com facão, com navalha. Ele fala que ele, embora ele não é muito de saber acorelê por causa de coreografias e fazer isso, mas o original, que é fazer dentro da roda, isso ele também fazia. Isso em Jaú, ele é o primeiro, e na região ele é um pouco por ele, não tem concorrência. Não chegou a ser Jaú hoje, naquele tempo era a maior cidade da nossa região, maior que Bauru era, né? Na época. Hoje Bauru é o maior. Mas as outras cidades ainda eram muito pequenas. Isso aí era uma novidade, isso aí era um show do Elvis Presley. Era muito completo, vinha muita gente, vinha quase toda a cidade por essas apresentações na praça, por exemplo, porque era, em muitos lugares era a primeira vez e era a última. Em lugares que ele não voltou, foi a última vez que ele teve, até de novo os anos 80 chegar a capoeira por aí afora, né? Quando a gente assume nos anos 90, ainda da cidade aqui não tinha capoeira. O mestre Betão tinha capoeira em 7 cidades quando ele faleceu. Itapuí, Barra Bonita, Pederneiras, Brotas, Dois Córregos, Bariri. Hoje é o Bandeco. O Bandeco foi aluno por um tempinho do mestre Betão. O Edinho foi. Hoje é o Bandeco, mas era o Luizinho que era aluno do Betão. E era ele que dava aula em Bariri, ele que era mais graduado do Betão em Bariri. Quando o Betão falece, eu, Nilson e o mestre Enéas, a gente vai nesse lugar fechar esse lugar. Como assim? A gente vai propor o seguinte: olha, o mestre morreu e eu estou cuspindo o prato que eu comi. Eu sou o mais graduado lá, você é o mais graduado aqui, e a gente não tem o mesmo know-how com o mestre Betão. Não podemos continuar sendo responsável pela sociedade. Mas se você quiser
você pode continuar e a gente vai dar o apoio que você precisar. Mas eu levei uma carreira, dessa foi pequenininha. Onde seca a roupa, quando cabia a bainha. Meu nome é Marcial, mais conhecido como Mestre Marcial. Já faz 42 anos que estou na capoeira. Desenvolvemos essa academia do Quenguê, que foi criada aqui em Jaú, né, por volta de 1983. Iniciei a capoeira com o mestre Betão, José Norberto de Mello, que foi aluno do mestre Nino, Antônio Dalvino Grilo, que foi quem trouxe a capoeira para a cidade de Jaú. E depois eu tive uns estágios com o mestre Tarzan, Associação Beira-Mar, na cidade de Campinas, e depois cheguei em São Bernardo do Campo, onde eu me formei, fiquei lá praticamente uns 4 anos, e me formei com o mestre Osado, na capoeira Filhos de Luanda, mestre Osado, José Maria Cardoso Costa, né? E depois que eu me formei, eu voltei por volta do final de 1982, eu voltei para Jaú, onde depois abriu a Associação de Capoeira Muquenguê. Aí todos falam, mas essa Muquenguê, de onde vem esse nome? Né? A Muquenguê era uma tribo africana, que, vamos dizer, resumindo, quer dizer, bravos guerreiros. E quem deu esse nome a Muquenguê também foi através da questão do contato com o meu mestre, né? Se eu não tivesse chegado em São Bernardo do Campo, a Muquenguê não teria essa família linda e maravilhosa que eu tenho hoje. Foi através da capoeira, naquele momento, que eu conheci também, que o mestre Osado também já frequentava o Redandá, né? Que é o templo a gente fala matriz africana, né? O pessoal fala, que é Candomblé de Angola, né? E tinha a festa de caboclo, muito conhecida até hoje, dos mestres mais tradicionais, mestre Ananias, mestre Leopoldina, tantos outros mestres, né, já foram lá para essa festa do caboclo, né, que é a festa do Marujo, fala o pai Marujo, né, que esse caboclo, na verdade, ele aí foi se revelando que ele é Andalaquetuxi, que é o irmão mais velho dos Unidos Palmares, que se é incorporado na cabeça do zelador, que é o Tata Guiamaz, né, e foi eles, e foram lá que nasceu o nome da Muquenguê. Então veja só, essa trajetória toda, não teria Muquenguê se não fosse, se eu tivesse saído de Jaú, não teria Muquenguê, poderia ter outro nome, poderia não ter continuado na capoeira, mas o que eu digo, nada foi por um acaso, né? É um destino, a gente já está meio predestinado, e esse destino, eu fico muito feliz com esse destino, né, dessa caminhada toda, de ter minha família através da capoeira, de participar dessa questão da religiosidade também, né, que isso só vem a somar com os nossos conhecimentos. A capoeira não é religião, a gente pratica religiosamente, que é uma outra coisa, né, que é você se dedicar, mas ela não é religião, e a pessoa pode ser qualquer religião para praticar a capoeira, né? A capoeira é uma cultura. E quanto mais você se envolver com essa cultura do capoeira também, isso é melhor, porque a capoeira, aí tem uma maculelê, puxada de rede, tem as danças afro, tem o samba de roda, né? Mas isso não é capoeira, mas é a cultura do capoeira. Então precisa participar, precisa praticar, precisa se envolver na questão cultural do capoeira como um todo. Aê, Cauíra,
aê, Cauísa. Na cidade de Jaú, a Muquengue fez uma grande transformação. Porque quando eu voltei a abrir a Associação de Capoeira Muquengue, que o primeiro espaço foi lá no balneário, Centro Recreativo Aristides Coló, lá na Vila Nova, Jaú. Foi o primeiro espaço, uma salinha pequena, mas nossa, passou muita gente por lá, lá no balneário Aristides Coló. E a Associação de Capoeira Muquengue, quando eu vim para Jaú, também eu não era mestre ainda, né? Eu era formado, né? Era aluno formado, e depois tem outras graduações a mais que tinha ainda naquela época lá. Peguei mais cordão do que tem ainda hoje, né? Mas quando eu vim para Jaú, já veio com toda uma organização, porque o meu mestre já fazia parte da Federação Paulista de Capoeira. A academia era registrada, era credenciada, e quando eu abri a academia aqui foi do mesmo jeito, né? Tanto é que já estou na Federação Paulista de Capoeira há aproximadamente, acho que uns 40 anos, né? Desde quando a Muquengue faz 38 anos, mas desde quando estava em São Paulo já fazia parte, então mais de 40 anos já na Federação Paulista de Capoeira. Deixa eu me benzer primeiro, pra livrar da algum pra trás, e me livre da polícia, e também dos assaltantes, camarada, viva meu Deus, viva meu Deus, camarada, viva meu mestre, viva meu mestre, camarada. Camarada, a capoeira, camarada, dá volta ao mundo, dá volta ao mundo, camarada, que o mundo deu. E sempre trazendo nessa organização os primeiros campeonatos, os primeiros festivais, estadual, mesmo municipal, regional, tudo foi organizado pela Associação de Capoeira, né? Tudo registrado. Antigamente, se tinha um bom relacionamento com o prefeito, lá na Secretaria de Esporte e Cultura, as pessoas chegavam, conversavam e conseguiam alguma ajuda para fazer o evento, mas aí a Muquengue começou, como se diz, com preto no branco, tudo por escrito, fazendo um ofício, né, oficializando tudo que era escrito para a capoeira. Então a gente fazia um ofício que fosse para pedir um espaço, que tinha que fazer o evento no ginásio do Dr. Neto, do Flávio de Mello, tinha que fazer lá no Teatro Municipal, enfim, era tudo através de ofício, pedidos, né, de competições, de festival, a nível estadual também, né? Então era tudo através de ofício. Então a Muquengue, ela, de uma certa forma, ela trouxe essa organização para a capoeira. E a importância dessa organização é que ganhou mais credibilidade. A capoeira passou a ter mais credibilidade. Olha, o que temos de recortes de jornal, uma coisa incrível, né? Porque a capoeira começou a se destacar muito mais, porque a gente estava sempre indo para os eventos. Então, olha só, olha essa galeria do troféu, que coisa maravilhosa, que foi tudo através dos alunos, das nossas participações. Eu acredito que a Associação de Capoeira Muquengue no estado de São Paulo é uma que mais conquistou troféus dentro da capoeira. A gente tinha desde do mirim, infantil, juvenil, adulto,
era todos os lugares que a gente ia, conseguia as competições, sempre trazer um bom resultado, como ainda, né, nos jogos regionais e jogos abertos, né, a gente ainda traz com a equipe da cidade de Jaú, que tem alunos, tem atletas, vamos dizer assim, de outras academias, onde eu participo como técnico, trouxemos inúmeras medalhas e troféus também para a cidade de Jaú. Mas por causa de uma questão técnica também, porque dentro da Federação Paulista de Capoeira a gente sempre teve os cursos de capacitação, atualização técnica, esportiva, então consegui transmitir para os atletas, né, essa técnica necessária para a capoeira, esse treinamento necessário para poder conquistar todos esses troféus que temos aí hoje em dia. Ela viu uma coisa, porque a capoeira já foi proibida, já foi perseguida, mas aí ele começou a mostrar a importância da capoeira em todos os seus sentidos, né? Na integração social, racial, cultural, e a sociedade como um todo, ela ficou admirada. As pessoas viram as competições, viram que as competições eram organizadas e que disciplinavam, então que não tinha essa questão, essa mensagem de briga na capoeira, porque quem queria brigar ia para a competição, vamos dizer brigar, entre aspas, né? Ia lá competir. E em questão da cultura afro-brasileira, né? Quebramos também um grande tabu, que até criamos um bloco afro-moquengue. E foi quando participava lá na escola de Samba Arco-Íris, era diretor também na escola de Samba Arco-Íris, seu presidente é Nilson Carvalho, um grande amigo até até os dias de hoje, sempre foi. E lá, como eu participava da bateria, aí eu convidei os colegas lá para fazer parte da bateria. Aí fizemos um bloco afro-moquengue com os instrumentos que eram lá da escola de Samba Arco-Íris. E hoje temos todos os nossos instrumentos. Qual que era o objetivo? Mostrar na avenida o valor da cultura afro-brasileira, né? Então é uma coisa rica, e às vezes as pessoas pensam assim, não, bloco afro, então é só para os negros. Não. Sempre fizemos uma integração social, racial e cultural. Era negros e brancos, não tinha separação nenhuma, e foi uma coisa maravilhosa. A gente tinha a ala das crianças, tinha dos senhores, do pessoal mais velho, mulheres e homens, né? Tinha a bateria, tinha a ala da galera, que era todo o pessoal mais jovem que gostava de dançar, e a gente foi passando, foi transmitindo essa cultura para eles, né, a cultura afro, o valor da cultura afro para eles e para todos que estavam na avenida, para a cidade de Jaú e região, e para outras cidades também, a toda a região, e nós se apresentamos já em todas as regiões, aqui na cidade, fomos para Barra Bonita, Bocaina do Escopo, Pederneiras, Bariri, enfim, toda a nossa região aqui, a gente levou também essa organização da capoeira e também a cultura afro-brasileira em suas raízes mais autênticas. Ai, ai, meus amores, ai, 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 meus amores, ai, ai. Ô mulher, ô mulher, ô mulher, ô mulher, ô mulher, ô mulher. Meu nome é Manuel Carlos Estejo, conhecido como Mestre Mané. Mas esse aqui é meu grande amigo Moleza, e nós somos dos primeiros aqui na região a ter feito capoeira durante muitos anos. Eu, por exemplo, comecei quando eu tinha 13 anos de idade, eu tenho 64 anos completo. O que me encantou, em primeiro lugar, foi a humildade do mestre Nino. Depois, o que eu vi de dança, ele lutando, ensinando a gente ficou encantado com aquilo, com o som do berimbau, que a gente não sabia nada disso. Com o tempo ele foi passando tudo que era de melhor da capoeira para a gente, e a gente foi se aperfeiçoando. Depois de uns anos, nós começamos também a
dar aula e fomos ensinando. Hoje a capoeira é na região fruto e pioneirismo do mestre Nino, que depois passou para a gente, e com o Nino, com a organização dele, quando ele viu que a gente já estava apto a fazer shows, apresentações pela região, a gente fazia todos os finais de semana, na maioria das faculdades, em todas as cidades fora, principalmente Bauru, clubes, Pederneiras, tudo que é cidade ao redor de Jaú. E foi se difundindo, e chegou no patamar que é hoje. E graças a todos os melhores alunos que ele teve, começando do meu irmão Moleza, mestre Marcial, mestre Enéas, mestre Daniel, mestre Nilson e outros que são para todos aqui. Comecei a treinar capoeira em 1970, tinha 10 anos de idade, e acho que foi o começo daquela época. Acho que o capoeirista era o aluno mais novo, né, da capoeira. Ele tinha 13, 14 e outro tinha 10. Comecei a treinar 6 meses depois dele. O que me encantou na capoeira foi uma solicitação de uma professora, uma diretora. Eu era muito tímido, entendeu? Eu era tímido, então eu fui treinar capoeira pela timidez. Eu era tímido. Aí o Nino, que era baterista, escola de samba faixa branca, a escola de samba faixa branca, isso aí então na minha casa. Meu pai que organizava, era nessa sala da escola de samba faixa branca. Aí o Nino estava lá brincando capoeira, aí minha mãe conversou, meu pai conversou com ela, ele estava precisando, comecei a treinar capoeira, certo? E não parei, treinei capoeira até 94. Continuei tímido um pouco, mas não daquele jeito, né? Evolui muito, e se me tornei empresário, por exemplo, sem parar de treinar uma capoeira, em Sírio, levar a capoeira séria. Eu fui um dos primeiros medalhistas da capoeira de Jaú, região, tive prêmios, eu fui capoeira da relação de 73, não trouxe o berimbau, acho que o berimbau mais antigo de Jaú, fui ganhado pelo mestre Suassuna, me deu em mão, porque não era nada para ninguém. Ele entregou o berimbau, está comigo até hoje, né? E aí foi. Levamos a capoeira para Bauru, ele dava aula no SESC em Bauru, eu dei muita aula no SESC lá em Bauru, ia dar aula lá. E levamos a capoeira daqui e levamos para a região. A capoeira que hoje é a região, todas as regiões tem, mas saiu daqui, a raiz foi aqui, entendeu? A capoeira. Foi uma boa escolha do mestre Nino, colocou o Betão para comandar a gente, que a gente era praticamente adolescente, 13, 14 anos, sempre com a supervisão do Nino. Naqueles bons tempos, quando havia o carnaval aqui em Jaú, a capoeira que a gente saía praticamente do escola de samba todos os anos, ficou muito conhecida. Pô, era muito bonito mesmo. Bem organizada, o Nino, o Betão. Tinha várias pessoas que organizavam o carnaval, cada prova deles, né? Cada prova. A escola de samba faixa branca era organizada lá para dizer na minha casa. Uma sede que tinha lá na minha casa, para eles lá. Lá você ficava os instrumentos do ela e era organizada a coisa ali. Aí tinha a capoeira que o Nino trouxe, mandava a sua vinha para cá, a sua vinha os alunos dele, né? Os mestres, os melhores mestres. Então eles vinham e jogavam capoeira na escola de samba, na rua. Então era a escola de samba faixa branca. Porque a União, tinha a escola de samba da Preta, e a vários Estudiantes, Jardim, nós desfilamos em todas elas com a capoeira ou com uma maculelê. O povo ficava encantado de ver. Em 74, a capoeira parou um tempo, né? O Nino Betão lá, eles pegaram, resolveram parar a capoeira, certo? Parou a capoeira lá, não sei o que aconteceu, ficou um bom tempo a capoeira, e no finzinho de 74 para 75, o Betão veio e me chamou novamente, falou assim: Moleza, você não quer começar comigo no negócio da capoeira? Bora lá treinar com a gente, né? Vou abrir a capoeira lá na zona Aparecida, certo? Lá aqui no salão de festa que é hoje. Então a capoeira começou lá de novo, em 75, vou ter que treinar de novo capoeira. Aí com a ajuda do Betão, que ele era o Nino saiu,
Aí começou a capoeira até hoje, assim, né? Então começou a aparecer. E outra coisa, ele passava, Betão, agradecido por ele passava em casa, eu tinha 10 anos de idade, ele passava em casa, me pegava, era tímido, se não queria, eu não ia, né? Ele passava em casa, me pegava, eu ia lá na 13, no fundo do quintal da casa do menino, ele treinava no corredor, no quintalzinho que tinha lá, entendeu? Me dava rasteiro, pode trocar, pode passar no muro, ele tinha que ir dando as rasteiras, sem derrubar, descer lá embaixo e dar rasteiro. Aí tinha uns cavaletes, a gente dava os golpes em cima dos cavaletes. Rua Marechal Bittencourt? Na Marechal. O nome lá, não sei se era a Associação dos Espíritos, não sei o nome da associação. Onde que abriu, porque até o menino fechou, né? E foi a primeira academia de capoeira oficial. Eu sei tirar da casa dele. E lá, nós fomos treinar lá. Treinamos lá de 71 até 74. Tinha bastante aluno, muito aluno. Tinha eu, Moleza, o Mané, tinha o Fran, tinha o Cursinho, o João Catira, a Malvininha, tinha o Baianinho, tinha Neto, tinha o Fio, tinha. O que mais? tinha muito. Tinha vários. Fui lá, aí eles foram lá com Aparecida foi com a América, tinha uma América lá, onde os camelôs lá hoje, tem um prédio ali na Quintina ali. Ali foi a capoeira ali, né? A capoeira ali do Jaú, ali que foi que explodiu, que saiu com a. E aí começou a formar, né, os alunos terceiros, aí abriu as portas, né? Nós fomos para Bauru, nós fomos para onde? Fui levar a capoeira para Barra Bonita, eu dei aula Na região do dia. então a capoeira foi assim. Aí a história está aí, né? É hoje assim. Quando a gente começava a treinar a capoeira, a gente treinava com calça escura. O preta, o azul marinho, os primeiros. A gente só pegava a calça branca, depois quando a gente fosse batizado, e falava que a gente trocava a calça branca com capoeirista branco, para não se jogar no chão. Ele tinha que se coisa sem sujar a calça tem que sair branca, limpinha. Então antes disso, como a gente começava a treinar, a gente sempre rolava no chão, né? Então usava a calça escura, que era o começo, a primeira coisa era a calça escura. Né? E aí depois a gente fica branco e escurdão. Então essa época era amarela, a calça azul, verde, amarelo, azul, trançado que é contramestre e o branco que é mestre. Hoje tem outras, mas fizeram mais coisas. Aí o Nino trouxe o grupo do Suassuna, não, doutor Leandro? Era o grupo. E foi um showzaço. O grupo do Suassuna. Não casou de forma alguma, e aquilo lá foi um estímulo muito, mas muito grande para todo mundo, foi muito lindo, eu lembro até hoje. Meu nome é Mário Marciano, então aqui em Jaú eu comecei a treinar capoeira com o mestre Marcial em 2005, estou com 70 anos. Meu pensamento é continuar. Enquanto eu tiver vida e saúde, estiver aguentando, eu não vou parar. Vou dizer a meu Senhor da manteiga de amor.
ensino capoeira para crianças de 5 anos para cima. Alguns adultos. Eu ensino capoeira em 1979, na Bantos. A academia ainda era lá onde é o Banco Itaú, ainda hoje em dia. O que me levou à capoeira foram as companhias que eu tinha na época, com meus amigos da época. Hoje um conhecido como Silvão, que também é professor, mestre Hugo Malandro, que está nos Estados Unidos, na época a gente chamava de Puro. Minhas companhias eram essas pessoas, depois Marcial, no qual depois de formado eu fui treinar com ele e me formei com ele. Capoeira para mim é a força interior do indivíduo oprimido que busca a liberdade. E essa liberdade que busca tanto é lá no Brasil colônia, como pós-república e também nos dias de hoje. A capoeira dá força, a capoeira dá motivação para a pessoa buscar uma melhora na vida dela, seja financeira, seja cultural, seja emocional. A capoeira está presente. Quem pratica a capoeira tem a capoeira presente 24 horas por dia. Esse grupo que eu tenho é uma iniciativa minha, eu não chamo de projeto, porque eu não recebo de ninguém, não recebo da prefeitura, eu não recebo de Estado, não recebo da escola onde eu dou aula, é uma iniciativa minha. É claro que a gente já teve alunos que começam e daí uns dias não voltam mais. E tem aluno que faz 3 anos para 4 anos, que está comigo desde o início e não arreda o pé. E vem assimilando os ensinamentos que a gente procura dar. Ninguém é perfeito, mas a gente procura usar a capoeira para abrir a mente, abrir a visão, orientar sobre droga, sobre comportamento social, sobre a quem está ouvindo, respeito ao pai, à mãe ou aquele que cuida de você. Tem muitos alunos que são cuidados por tios, por vós, e como é assim na sociedade inteira, a gente também tem. Então a gente procura passar o respeito que tem que ser dado a essas pessoas. E a capoeira para mim é isso aí, ela uma maneira de, vamos dizer, todo mundo fala em inclusão social. Não, eu ensino a capoeira e junto com a capoeira a gente cobra alguma coisa. Como eu disse, eu não recebo nada, mas eu cobro a atitude da criança, seja no ponto de ônibus, seja dentro da sala de aula, no shopping, ele tem que ser educado em todo lugar. Não é só lá na sala de capoeira e fora. Ele tem que ser exemplo. Que aonde ele vai, ele está me representando, é isso que eu passo para eles. Então é assim que a gente vai peneirando e construindo lá um grupo onde está tendo uma boa colheita. Estou vendo muito, a gente sente quando as mães, ou os pais, ou os tios ligam para a gente, olha, depois que começou aí, mudou o comportamento, fala que não pode tal coisa, ele está sempre com um pensamento positivo na cabeça. Infelizmente, alguns a gente não consegue segurar. Reconhecimento do cordão de contramestre, Jocinei Rodrigues Lopes, aqui é da federação. Mestre Valdenor, por favor.
e parece que tomou um caminho diferente através dele, com a tecnologia, com o recurso que ele tinha na época. Assim como foi com o mestre marcial aqui em Jaú, com os recursos que ele tinha de Orkut daquela época, MSN, as tecnologias que ele tinha ali, ele foi agregando na capoeira para trazer o ponto que está hoje. Então a capoeira não muda, a sua essência, o seu encantamento, a sua sensibilidade, a sua magia vai ser sempre a mesma. Mas ela abrange todas as questões que estão ao seu redor, no seu meio, da sua era, da sua contemporaneidade. Comecei capoeira desde a barriga da minha mãe, né? Não teve jeito. Meus pais capoeiristas, meus pais mestres e mestras de capoeira, então não tinha outra escolha. Aí minha mãe saía para dar aula de capoeira, tinha que levar os filhos, não tinha com quem deixar. A gente ficava ali aprendendo junto com as crianças desde pequenininho, nem andava direito, já estava ali na aula de capoeira, no meio da roda, da musicalidade, tudo junto. Então, crescer na capoeira foi muito natural. Não que, eu vou escolher a capoeira, eu vi uma apresentação, nossa, gostei, quero ir atrás disso. Foi sempre desde pequeno, então a identidade, a forma como eu fui criado foi por conta da capoeira. Como eu fui criado nisso, para mim é o que eu sou, é a minha identidade, não tem como ser de outro jeito. Então a capoeira me deu a base para todas as outras coisas que eu fui fazer na vida. Transmitir saber da cultura africana, afro-brasileira, sempre foi muito de forma oral. A oralidade é muito forte, muito presente nas culturas de matriz africana. E é como a gente sempre aprendeu as coisas da capoeira, as questões da capoeira. É difícil ter um material didático, teórico, ou apostila, alguma coisa do tipo. Apesar de que hoje eu tenho muito mais livros sobre capoeira, há um tempo atrás era muito raro esse tipo de material. Então, como sempre, perpetuou a transmissão de saberes através da oralidade, através do próprio convívio, do ensinamento. Então, quanto mais próximo do mestre a gente está, mais conhecimento a gente consegue absorver dele. E as tecnologias de hoje vêm favorecer esse contato, essa proximidade. Então, antes que era muito difícil a gente conseguir ter contato com mestres de outros países para saber como é a experiência dele lá, como que a capoeira é mundo afora, hoje com o apertar de um botão no celular, você já está conversando com o mestre para ficar mais próximo dessas pessoas que têm mais sabedoria, para a gente ter essa vivência, conhecimento. Mas a cultura, a vivência, a experiência que a gente pega é com conhecimentos mais velhos. Então a tecnologia de hoje nos ajuda muito nesse ponto. Como a gente vai aproximar as pessoas. Com a questão de pandemia hoje também, não podemos fazer nada presencial, nós estamos respeitando de todas as formas as recomendações sanitárias. Então os eventos que nós vamos fazer, assim como já fizemos desde o ano passado, estamos fazendo de forma online. E ao passar o tempo nós vamos para a forma híbrida. Então, dá para fazer o evento ao mesmo tempo online e presencial, ou com partes online e partes presencial. Então, a tecnologia veio para isso. Com o advento da tecnologia, nós começamos a ver outras possibilidades que nós não tínhamos visto antes. Nós estávamos acostumados sempre a fazer de um jeito, e a tecnologia, com a crise, fez a gente abrir o olho para os outros lugares. Bacana, tem bastante gente fazendo aula aqui em casa, online, para não parar os estudos. Então, por que a gente não traz isso para a capoeira também? Então foi como nós começamos a voltar a ter contato com os alunos, através das lives que nós fazíamos. Eram 3 lives na semana, segunda, quarta e sexta, cada dia um tema. Um dia era de movimentação, outro dia era musicalidade, e outro era sobre a história da capoeira na cidade de Jaú. Foi muito bem explorado nesse período de pandemia. É a única arte marcial no mundo que tem a sua musicalidade e instrumentalidade na sua raiz, no seu seio. Então, nós trouxemos isso muito forte durante a pandemia. Aí eu vi a capoeira, aí eu fiquei maravilhoso, deu um estado mágico em mim. Eu falei, eu quero aprender essa coisa. Depois eu fiquei sabendo que quem eu fui jogando era o mestre Brasília e o mestre Suassuna. Aí aquilo ficou na minha cabeça, tal, parou, tal. Aí eu, por
Por sorte, eu estava descendo Augusto, eu ia na academia do Ouro, e eu vi capoeira, que era do mestre aí, o Onça, que era aluno do Bimba. Ele foi contramestre do Bimba. E eu vi, falei, pô, eu vou entrar aí para ver. Aí eu comecei a treinar lá. Mas só que era assim, como era muito longe de casa, eu era garoto, eu tinha 12, 13 anos, São Paulo já era outro esquema. Então eu ia de vez em quando para o meu avô levar. Aí eu fui em Ribeirão Preto estudar, fazer faculdade de economia. Eu fui. Aí eu vi a academia do Miguel Machado, que era de Itabuna, e estava lá sob a supervisão do Suassuna, do mestre Suassuna, que era formado de fora. Aí eu comecei a treinar lá. Foi aí que eu conheci o Nino, que o Miguel fez um batismo e o Nino foi convidado para ir lá. Aí eu larguei a faculdade de economia, que aqui não ia, e eu vim fazer educação física na UAP. E aí eu comecei a treinar com o Nino. Treinei até 75. Aí eu voltei para São Paulo. Aí eu já era corda azul. Fui treinar na academia do Miguel, que era no bairro de Pinheiros, lá eu me formei e tal, de capoeira e tal. Aí o Miguel foi para Ribeirão Preto, voltou para Ribeirão Preto. E eu fui treinar com o Suassuna, fiquei 10 anos lá com o Suassuna. Aí o Suassuna parou com a academia, teve um tempo. Eu fui treinar com o Mestre Caio, que era formado corda vermelha da Senzala do Rio, que ele é um dos fundadores do grupo Cativeiro. Isso foi em 75, 76, e todo domingo a gente ia na Roda da República. E aí eu, Belisco, Caio, Saluezinho, Pelé, tinha o pessoal de São Paulo, e a roda ali era uma forma de resistência, que eu vejo hoje, para a ditadura militar. Então, eu achava que a capoeira sempre foi um modo de resistência ali na praça. Mas só usa. Aí que qual a importância? Que acontece muito hoje, só se usava movimentos de capoeira. E os velhos mestres que vinham da Bahia, em qualquer lugar do Brasil, iam lá. Eu sempre tive contato com eles, tá? Sempre tive contato com eles, meus irmãos se formaram com ele, tudo, Malvina, João Cativa, se formaram com ele, né? Apesar que o Suassuna que dava o cordão, mas era o trabalho dele. Quando eu cheguei no Azul, trabalho dele. E me formei também com o trabalho dele. Então eu devo muito ao Nino, não só na capoeira, como na parte cultural da coisa. A capoeira é um negócio, uma coisa chama a outra, entendeu? Capoeira, maculelê, samba, chachado, e vai embora. Bumba meu boi, uma cultura chama a outra, que são todas irmãs. Meu nome é Jackson, eu tenho 44 anos, faço 45 agora, em 2021. Eu comecei na capoeira com 8 anos de idade, na Associação de Capoeira Banda. A capoeira não foi o meu primeiro esporte, eu comecei na verdade fazendo karatê. E aí um outro irmão meu, esse irmão meu mais novo, mais velho que eu, mas mais novo que o outro, ele fazia capoeira na Bancos com o mestre Betão. Ele falou, não, vamos lá fazer capoeira que você vai gostar. E logo no primeiro dia que eu cheguei na academia, eu já gostei. A cultura da capoeira é a cultura do meu país, é a cultura da história, da nossa história. E tinha uma coisa que também não tinha no karatê, no judô e em outras lutas que eu também já tinha visto ainda criança, que era a música. E a música me encantou muito, a musicalidade da capoeira me atraiu demais. O berimbau, o atabaque, o pandeiro, a cantoria, as músicas em português, que eu entendi o que se falava, sabe, as pessoas aí todas batendo palma, aquela energia que fluía ali dentro da roda, aquilo me cativou e me levou realmente a gostar da capoeira e me apaixonar. E desde então eu nunca parei, desde os meus 8 anos de idade. E até 1991, quem comandava a academia era o mestre Betão. Ele
Ele era o nosso mestre, mas ele raramente dava aulas, ele dava mais conselhos e broncas mesmo dos formados que davam aula para nós. Ele tinha vários alunos que já eram bem graduados e esses alunos davam aula na academia. O mestre Betânia tinha várias academias na região, ele tinha academia em várias cidades. Tinha academia na Barra Bonita, tinha academia em Brotas, tinha academia em Dois Córregos, em Bariri, em Capuí, na região toda. E ele vivia, cada dia ele ia numa academia para fiscalizar, para coordenar as atividades que os formados faziam lá. Ele ensinava os formados davam aula, que é o caso nosso aqui em João também. Eu fiz poucas aulas com o mestre Betão, mas uma delas que eu me lembro bem foi uma aula de maculelê. Ele deu uma aula de maculelê, que é uma dança folclórica, né? O ritmo do maculelê você... exausto, foi uma aula muito intensa, muito energética, mas eu saí muito feliz. E lembro de outras passagens, como o mestre Betão coordenava muitas apresentações, o grupo de Capoeira Bambos, a gente fazia muitas apresentações na cidade. Eu lembro de apresentações na piscina municipal, eu lembro de apresentações que nós fizemos no carnaval, descendo a Rua Edgar Ferraz, que é uma das principais da cidade. A gente descia fazendo acrobacias, do cambalhota, no meio do carnaval. Eu me chamo Vanderlei de Souza, nasci dia 28 de junho de 1972, mudamos para Bariri em 83, em 84 eu iniciei na capoeira. E na cultura da capoeira, nessa identidade cultural, eu sou conhecido no mundo da capoeira por Vandeco. Hoje tenho trabalho junto com o grupo Nova Geração de Angola, tá? E meu início, em 84, foi no Clube Recreativo. A capoeira já existia em Bariri, através do mestre Betão, que foi o pioneiro, foi o protagonista aqui em Bariri, dessa arte e expressão cultural afro-brasileira. Mas, enfim, nessa época também, estavam as novidades em Bariri, que eram os ônibus circulares. E eu estava dando uma volta com meus 12 anos no ônibus circular e passamos em frente ao Clube Recreativo. E de dentro do ônibus eu avistei lá dentro do salão as pessoas fazendo capoeira. Até então, para mim, novidade, não conhecia, mas em poucos dias eu estava lá dentro do salão também, curtindo essa arte e cultura maravilhosa. E o que me chamou mais atenção nela foi a liberdade que ela me deu, já de imediato. Tá? Foi paixão à primeira vista. Os berimbaus, os toques, as músicas, me lembrava muito a minha família, a parte que eu vivi no interior, nas fazendas, esse momento que eu vivi, as festas juninas, as festas de reis, de santos, que eu tive a felicidade de presenciar com meus pais, meus avós. Enfim, a galera que eu iniciei nessa época de 84, era um pessoal que fez com o mestre Betão anteriormente, né? A gente teve a felicidade dele aprender em Jaú, e Bariri foi uma das cidades da região contemplada que ele trouxe, né, esse ensino de capoeira nessa época. Meu ensino foi através dele, e dessa época eu me lembro aqui em Bariri,
que fazia junto ali com a gente, o Sargento Viana, o Elton da vidraçaria, o Cachoeira, que hoje é mestre, está aqui, várias pessoas, do Guinani, tá? Várias pessoas faziam a capoeira nessa época. E para a gente, dessa época, com esse protagonista, ficou aí o legado dele, que nos motiva até nos dias de hoje, que para mim se tornou profissão, daquela época para hoje, para mim se tornou profissão, né? E hoje a cultura afro-brasileira, através da capoeira, não só através da capoeira, mas através de outros vários artistas também, aqui em Bariri, ela se encontra em escolas, em projetos, em várias áreas aí. Graças a essa pessoa chamada Mestre Betão. Então, nos sentimos gratos por termos, falo em nome de todos que passaram, né, que tiveram a felicidade de aprender a capoeira com essa pessoa, internamente levar esse legado a outras pessoas, né, servir melhor a nossa comunidade, a nossa cultura e a nós mesmos como identidade cultural. Ao Mestre Betão, fica a nossa eterna gratidão aí pelos seus ensinamentos. Sou conhecido como Tico, contramestre Tico dos Angoleiros do Sertão, aqui em Bauru. Me criei aqui, né? Eu não sou de Bauru, eu sou natural do Paraná. Nasci numa cidade chamada Loanda, no hospital da cidade chamado Loanda, no Paraná. Aqui em Bauru, eu me desperto para capoeira, já adolescente. Eu me desperto para capoeira Angola, né? Dentro da capoeira, eu me desperto para o que seria a capoeira Angola de uma forma mais aprofundada. E foi justamente mestre marcial que trouxe uma galera da Bahia, mestres da Bahia, mestres da velha guarda e mestres que estavam começando a surgir também dentro do cenário da capoeira Angola, né? Uma nova geração de angoleiro que estava surgindo. Então tinha mestre João Pequeno, tinha mestre Cláudio, mestre Jogo de Dentro, mestre Zequinha, esses mestres mais novos, né? E aí eu pude sentir essa coisa diferente que a musicalidade desperta, né? Uma bateria da capoeira Angola com ritual, coisa que eu não tinha visto ainda. Eu sempre tinha visto, vamos fazer uma angolinha para abrir a roda de sexta-feira, que acontecia dentro da nossa academia de capoeira regional. E o meu despertar para a capoeira, ele se dá nessa atividade que o mestre Marcial fez, que eu vi só por vídeo, mas que já me gerou um despertar assim, muito grande para buscar. E aí, a partir disso, hoje eu me entendo assim, né, dessa musicalidade que toca forte, que desperta na gente essa ancestralidade. Essa musicalidade, ela hoje eu enxergo assim que é o que me despertou mais profundamente para estar buscando capoeira Angola. Para quem conhece o mestre Cláudio, a parte visual do jogo da vadiagem é fundamental também. Essa coisa lúdica da capoeira, mas sem perder a essência da luta. Oficial de Feira de Santana de forma online. E o quanto a música mexe com a gente, né? De poder estar ouvindo os tambores lá da roça, o berimbau tocando,
o samba de roda, musicalidade, essa energia da música nos desperta para além do movimento da capoeira, né? Do movimento que eu falo assim, do movimento de luta, Abu de Arraia, tudo mais, né? O quanto a musicalidade nos move para girar essa engrenagem da movimentação, da construção da energia gerada, da vadiagem, do prazer de estar com as pessoas se confraternizando, se fortalecendo. Então, agradecer Mestre Marcial por esses 50 anos e por nos proporcionou estar aqui hoje também, por se manter firme nas tradições, por nos trazer mais conhecimento. Salve, salve capoeira! Aqui quem fala é contra o mestre Silvio, capoeirazinho Bujaú. Sou formado do mestre Caculé, que é formado do mestre Marcial. Estou há 29 anos na capoeira. Também sou responsável pela capoeira dentro do Caiçara Clube de Jaú, fazendo a divulgação da modalidade em Jaú e região. Tá bom? Falando de capoeira, ele começou a desenvolver um trabalho em Jaú, onde eu fui várias vezes dar curso para esse trabalho ter o sucesso que tem hoje. Depois convidei o mestre Marcial, quando eu morava em Londres, para ir apresentar a cidade de Jaú no meu trabalho em Londres. Depois, mudando para Singapura, o mestre Marcial também foi participar dos meus eventos em Singapura, Sudeste Asiático, apresentando a cidade de Jaú. Espero sucesso mais ainda, mestre Marcial, um grande axé, meu respeito a todos da capoeira do estado de Jaú. Desse Antônio Galdino Grilo, filho de Salustiano Pinto Galdino, pernambucano, de Boa Vista, município de Caprobó. Dona Odila Grilo Galdino de Dois Cornos, nasci em Bauru em 10/12/38. Meu apelido é Nino, do meu avô italiano, pai da minha mãe, Antônio Grilo. Olá, fazendo esse vídeo para comentar um pouco sobre os 50 anos de capoeira no município de Jaú, que teve início com a chegada do mestre Nino, o professor Dr. Mestre Nino, seguida do mestre Beto, em memória. Essa equipe do mestre Beto ficou posteriormente a cargo do mestre Nilson, e fala um pouco também da família Mukengue, mestre Marcial, mestra Dirleia, que são nossos diretores regionais da Federação Paulista para Jaú e região, e recordar um pouco algumas das contribuições da equipe Mukengue para com a capoeira do nosso estado, brasileira e do exterior. Então nós tivemos nesse percurso aí de 50 anos de capoeira de Jaú, quase 40 deles com o apoio da família Mukengue, na formação técnica de profissionais de capoeira, cursos de arbitragem, festivais. Tivemos o Campeonato Internacional África do Sul e América do Sul. Tivemos várias participações nos Jogos Regionais. O mestre Marcial trabalhou em Singapura, trabalhou na Europa, em Londres. E os eventos da Mukengue, assim como outros eventos de Jaú, tiveram presença de renomados mestres de capoeira do Brasil e do exterior. E sempre com a principal preocupação de difundir e valorizar a capoeira em todas as suas formas de apresentação e entendendo o capoeirista enquanto ser social. E bom lembrar que esses trabalhos eles foram, em sua maioria, sempre apoiados pela Câmara de Vereadores do município de Jaú, pela Prefeitura, por meio das Secretarias de Educação, Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura. Então, motivo que muito nos honra. E a Federação Paulista de Capoeira se sente bastante orgulhosa de ter mestre Marcial, mestre Dirleia, equipe Mukengue e demais pares, somando
esforços para o fortalecimento da nossa arte ancestral, que é a capoeira. Hoje, já integrado em alguns estabelecimentos de ensino, cumprindo então as leis, não é? 10.639, 11.645 e 12.288. Muito nos honra essa parceria, agradecemos a todos e todas envolvidos. Eu sou Valdenor, estou presidente da Federação Paulista de Capoeira, a primeira federação de capoeira do mundo a ser criada. Sou membro do Conselho Superior de Mestres da Confederação Brasileira de Capoeira. Sou diretor de esportes da ICA, International Capoeira Association. Então deixo a todos meu abraço, parabenizo a todos e todas por esse trabalho fantástico que Jaú desenvolve com toda essa equipe em prol da nossa capoeira, e espero que passe logo esse momento de pandemia para que nós possamos estarmos juntos em novos encontros, juntos e juntas, para que a gente possa se abraçar, conversar e discutir os novos rumos para a capoeira de São Paulo e do Brasil, juntamente com todos e todas. Forte abraço, mestre Valdenor. Vidas negras importam. A história da capoeira é feita por nós capoeiristas, e por nós ela deve ser contada. Axé. Gratidão. Uma vida minha autoria. Eu não vou remar contra a maré. Eu não vou remar contra a maré. Meu remo quebra, quebra. Meu barco vira, vira. Eu volto lá no problema. Eu volto lá no Dia da capoeira, bate com o pé e sai de Jaú. 50 anos de história, comemoramos em Jaú. Salve mestre menino, venha ver. É esporte, é cultura pra valer. Capoeira bonita, venha ver. É esporte, é cultura pra valer. Salve mestre menino, venha ver, que trouxe a capoeira pra vencer.